O ex-presidente Jair Bolsonaro se vê cada vez mais enredado em uma teia de desafios legais. A possibilidade de sua prisão, antes impensável para muitos, é agora um tópico de discussão séria. O legado de Bolsonaro, já marcado por controvérsias, é ainda mais obscurecido por essas alegações. O resultado dessas batalhas legais terá, sem dúvida, profundas implicações tanto para o futuro de Bolsonaro quanto para o cenário político do Brasil. As acusações contra Bolsonaro são multifacetadas e atingem o coração das instituições democráticas brasileiras. Seus críticos argumentam que ele se envolveu em ações destinadas a subverter o processo democrático, culminando nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Esses eventos, que lembram assustadoramente o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio do Mississauga, abalaram a nação e colocaram em foco a fragilidade das normas democráticas. O espectro da corrupção também paira sobre Bolsonaro. Alegações de irregularidades financeiras, abuso de poder e uso indevido de fundos públicos perseguiram sua presidência e continuam a atormentá-lo. Essas acusações, se comprovadas, podem ter implicações legais significativas. À medida que as investigações se desenrolam, o público brasileiro se vê às voltas com a possibilidade de que seu ex-líder possa ter traído sua confiança. A gravidade da situação não pode ser exagerada. O Brasil, uma nação com uma democracia vibrante ainda se recuperando de um histórico de governo autoritário, encontra-se em uma encruzilhada. O mundo observa com a respiração suspensa, enquanto o drama legal em torno de Bolsonaro se desenrola, com seu resultado prestes a moldar a trajetória política do país nos próximos anos. No centro da tempestade legal que envolve Bolsonaro estão as acusações de orquestrar uma tentativa de golpe para reverter os resultados das eleições de 2022. Tendo perdido para seu rival político, Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro teria se engajado em uma campanha para semear dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral. Sua retórica, muitas vezes repleta de alegações inflamadas de fraude eleitoral e um sistema fraudado, alimentou a desconfiança nas instituições democráticas e lançou as bases para potenciais distúrbios. As supostas tentativas de Bolsonaro de conseguir o apoio dos militares em sua tentativa de se agarrar ao poder aumentaram ainda mais as preocupações sobre seu compromisso com os princípios democráticos. Relatos de reuniões com oficiais militares de alto escalão, onde ele teria explorado opções para impedir uma transferência pacífica de poder, soaram o alarme. Embora os militares tenham resistido a qualquer tentativa de intervir no processo político, essas supostas ações lançaram uma longa sombra sobre o legado de Bolsonaro. Além da suposta trama golpista, Bolsonaro também enfrenta uma enxurrada de acusações de corrupção. Os promotores estão investigando alegações de suborno, peculato e tráfico de influência durante seu tempo no cargo. Essas investigações abrangem uma ampla gama de supostos esquemas, incluindo a suposta apropriação indevida de fundos públicos destinados ao auxílio pandêmico e a suposta aceitação de subornos em troca de contratos governamentais favoráveis. Familiares de Bolsonaro, incluindo sua esposa e filhos, também foram arrastados para a mira das investigações de corrupção. Alegações de nepotismo, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito têm atormentado seu círculo íntimo, manchando ainda mais sua reputação e alimentando a indignação pública. As alegações pintam um quadro de uma presidência marcada por uma cultura de impunidade e benefício próprio, onde o enriquecimento pessoal teve precedência sobre o bem público. As acusações contra Bolsonaro não se baseiam em meras conjecturas ou manobras políticas. As autoridades brasileiras reuniram um conjunto substancial de evidências que formam a base de suas investigações. Essas evidências incluem depoimentos de testemunhas, registros financeiros, comunicações interceptadas e outros materiais incriminatórios. O grande volume e a natureza supostamente contundente das evidências levaram muitos especialistas jurídicos,
a concluir que Bolsonaro enfrenta uma ameaça muito real de processo. As investigações estão sendo lideradas por uma equipe de promotores e investigadores experientes, conhecidos por sua integridade e independência. Eles estão examinando meticulosamente as evidências, seguindo o rastro do dinheiro e entrevistando testemunhas para construir um caso abrangente contra Bolsonaro e seus supostos co-conspiradores. As investigações se estenderam além das fronteiras do Brasil, com autoridades de outros países, incluindo os Estados Unidos, cooperando no esforço para reunir evidências e rastrear ativos. Os processos judiciais contra Bolsonaro estão se desenrolando em uma atmosfera política altamente carregada. Apoiadores do ex-presidente acusaram o judiciário de ser tendencioso contra ele e de se envolver em uma caça às bruxas politicamente motivada. Eles argumentam que as acusações contra Bolsonaro são inventadas e visam silenciar sua oposição ao governo atual. Por outro lado, os críticos de Bolsonaro veem as investigações como um passo crucial para a responsabilização e um acerto de contas por seus supostos crimes. Eles argumentam que ninguém, independentemente de sua estatura política, está acima da lei e que Bolsonaro deve enfrentar as consequências de suas ações. O resultado desses processos legais terá, sem dúvida, um impacto profundo no futuro da democracia brasileira. Seção 4. Areias movediças. Aliados lutam com a perspectiva de prisão. A crescente possibilidade da prisão de Bolsonaro tem enviado ondas de choque através de sua base de apoio antes inabalável. Muitos de seus aliados, que anteriormente descartaram as acusações contra ele como ataques politicamente motivados, agora estão lutando com a perspectiva muito real de que ele possa acabar atrás das grades. Essa mudança na percepção se deve, em parte, às crescentes evidências contra ele e à crescente gravidade das acusações que ele enfrenta. Alguns dos antigos aliados de Bolsonaro começaram a se distanciar dele, temendo que sua associação com ele pudesse prejudicar suas próprias reputações e carreiras políticas. Outros permaneceram publicamente leais, mas expressam em particular dúvidas sobre sua inocência e se preocupam com as possíveis consequências de seus problemas legais. A base outrora sólida de apoio político de Bolsonaro está mostrando sinais de rachaduras sob o peso das alegações contra ele. Essa turbulência interna no campo de Bolsonaro é ainda mais complicada pelo fato de ele continuar sendo uma figura polarizadora na política brasileira. Enquanto seus apoiadores o veem como um líder forte que defendia seus valores, seus críticos o veem como um demagogo autoritário que corroeu as normas democráticas. Essa profunda divisão política torna difícil prever como o público reagirá se Bolsonaro for finalmente condenado e sentenciado à prisão. A possibilidade da prisão de Bolsonaro apresenta um dilema para seus aliados. Por um lado, eles reconhecem que defendê-lo com muito fervor pode sair pela culatra e alienar os eleitores moderados. Por outro lado, eles temem que abandoná-lo inteiramente possa alienar sua base de apoiadores e enfraquecer sua própria posição política. Eles estão presos entre pressões concorrentes, navegando em uma paisagem política traiçoeira, onde um movimento em falso pode ter consequências devastadoras. Seção 5. O terremoto político. O futuro de Bolsonaro está em jogo. As batalhas legais que envolvem Jair Bolsonaro representam um momento decisivo na política brasileira. Sua potencial prisão enviaria ondas de choque por todo o país, com consequências de longo alcance para sua paisagem política. A possibilidade de um ex-presidente ser preso por crimes cometidos durante seu mandato é algo sem precedentes na história moderna do Brasil. Tal evento teria, sem dúvida, um impacto profundo nas instituições do país e na fé do seu povo em sua democracia. O futuro político de Bolsonaro está em jogo à medida que os processos legais contra ele se desenrolam. Uma condenação por qualquer uma das acusações que ele enfrenta
provavelmente significaria o fim de sua carreira política. Mesmo que ele consiga evitar a prisão, o dano à sua reputação e legado pode ser irreparável. A figura outrora poderosa que comandava o apoio de milhões de brasileiros poderia se ver ostracizada da política tradicional, sua voz reduzida a de uma figura marginalizada nas margens da sociedade brasileira. A potencial queda de Bolsonaro deixaria um vazio na política brasileira que vários atores se esforçariam para preencher. Sua ausência do cenário político poderia criar uma oportunidade para novos líderes surgirem, potencialmente remodelando a paisagem ideológica do país. O movimento de direita, que Bolsonaro certa vez liderou, poderia se fragmentar em facções concorrentes, cada uma disputando influência e buscando capitalizar o vácuo deixado por sua saída. A incerteza em torno do destino de Bolsonaro injetou um alto grau de volatilidade na política brasileira. A possibilidade de sua prisão paira como uma nuvem negra sobre o país, lançando uma sombra de dúvida e incerteza sobre seu futuro. À medida que o drama legal se desenrola, o mundo observa com a respiração suspensa, esperando para ver como este capítulo crucial da história brasileira se desenrolará.